E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, eu quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre alavancagem. Eu vou trazer 5 empresas da Bolsa de Valores que têm as menores dívidas, a menor alavancagem da Bolsa de Valores. E para chegar a esses nomes eu utilizei a inteligência artificial do site Investing Pro, perguntando quais são as 5 empresas que estão com as menores dívidas da Bolsa de Valores inteira. E ela deu 5 nomes bem interessantes de empresas que eu já imaginava que eram extremamente bem posicionadas, ainda mais no momento de dificuldade de juros altos. Ter dívida mínima em um cenário de juros elevados dá uma vantagem competitiva muito alta, ainda mais que a maioria das empresas tem dívida alta. Menos despesas financeiras e maior resiliência em momentos de choque macroeconômico dão uma vantagem absurda com relação às outras empresas. Lembrando também que nenhum desses nomes se trata de uma recomendação de compra, manutenção ou venda. Esse vídeo tem interesse apenas educativo, assim como todos os meus vídeos aqui do canal, que tem como objetivo sempre informar o investidor para ele tomar a sua própria decisão. Então, em resumo, eu vou trazer 5 empresas, falar um pouco sobre elas, dando dados sobre cada uma delas, e também vou falar o percentual da dívida com relação ao patrimônio total da empresa. Quanto do patrimônio é dívida? E a primeira ação da lista que a gente vai trazer aqui para vocês é o Banco da Amazônia, o BASA3, uma ação que eu estou trazendo há muito tempo aqui no canal. Um nome que sempre está nas listas aqui do canal de melhores empresas. A gente vê que é um banco bem enxuto. A sua dívida total equivale a mais ou menos 74 milhões de dólares. Com relação à dívida barra patrimônio, isso equivale a 6,4%. E com relação ao caixa barra capital, equivale a 32,3%. Sem dúvida nenhuma, uma empresa de baixíssima alavancagem. O Banco da Amazônia S.A. fornece produtos e serviços bancários na região amazônica do Brasil. A empresa aceita depósitos de poupança, a prazo, à vista e também casos judiciais e oferece vários empréstimos. Ela também fornece vários cartões de crédito, produtos de investimento e seguros. Sem dúvida nenhuma, uma excelente empresa que está fora do radar da maioria dos investidores. Pouquíssimos investidores falam sobre ela. Mesmo ela tendo um alto rendimento para o acionista recentemente, sendo negociada um múltiplo de lucro extremamente baixo e pagando excelentes dividendos para os acionistas. O único problema é que ela sofre com margens fracas de lucro bruto. Olhando o comportamento da cotação da empresa no longo prazo, a gente vê que foi bem favorável. Em mais ou menos 10 anos, a ação se valorizou já a mais de 500%. Lembrando que a cotação embute também o dividendo aqui no Investing Pro. Ela está atualmente com retorno de dividendo, um yield também bastante alto, na casa dos 10%, uma relação PL de apenas 3 vezes, extremamente barata, receita passando da casa dos 3 bilhões e um lucro líquido acumulado no período de 1,2 bilhão de reais, números extremamente interessantes. E a próxima ação aqui da nossa lista é a Grendene, a GRND3, que tem mais ou menos uma dívida total acumulada de 34 milhões de dólares. A empresa, se tratando de dívida barra patrimônio, equivale a 5,1% do total. E se tratando do caixa barra capital, se trata de 32,1%. Sem dúvida nenhuma, uma excelente empresa no setor industrial com dívida extremamente controlada e bem administrada. A Grendene S.A., juntamente com as suas diversas subsidiárias, atua no desenvolvimento, produção, distribuição e comercialização de calçados femininos, masculinos e também infantis no Brasil e também no exterior. A empresa comercializa seus produtos por meio de suas lojas franqueadas e canais de comércio virtual. A empresa possui muito mais caixa do que dívidas no seu balanço. É negociada com um índice PL baixo em relação aos seus resultados no curto prazo e também é um múltiplo de lucro extremamente baixo, além de ser conhecida por pagar bons dividendos para os acionistas. Segundo o site Investing Pro, ela tem um potencial excelente de alta. Ela pode subir até 30% com o preço-alvo de R$ 7,02 por ação, sendo que hoje ela negocia apenas R$ 5,34 por ação. Ela já está há muito tempo empacada em preços bem baixos.
Se tratando de cotação embutindo os dividendos, ela tem uma valorização nos últimos 10 anos não tão alta, bem baixa até, apenas 74% de valorização. Um retorno com dividendos na casa dos 9% atualmente, um yield de 9%, relação PL na casa dos 6 vezes, receita passando de 2,6 bilhões de reais e um lucro líquido acumulado passando de 700 milhões de reais no período, números bem controlados. Mais uma vez, lembrando, antes de passar para a próxima ação, que o site Investing Pro está com um desconto de 15% para quem utilizar o meu cupom Cadori Pro ou acessar o link aqui na descrição. Através do Investing Pro você tem acesso a todas as ferramentas que podem te auxiliar a investir, com acesso a informações que você só encontra no Investing Pro e não encontra em nenhum outro site. Detalhes muito precisos sobre todos os ativos da Bolsa de Valores brasileira e também de qualquer bolsa do mundo inteiro, com carteiras recomendadas de investimento através da inteligência artificial do Investing Pro, que escolhe os melhores momentos de entrada e saída baseados no seu perfil como investidor. Não deixe de passar aqui no link na descrição e aproveitar esse desconto. Próxima ação com uma dívida extremamente baixa e controlada é a Porto Seguro SA, a PSSA 3, com mais ou menos 68 milhões de dólares em dívida. Se tratando de dívida para patrimônio, equivale a apenas 2,8% do total. E se tratando de caixa barra capital, equivale a apenas 28,9%. Uma dívida baixa para o setor financeiro. Olhando o indicador PL, percebemos que o PL é bem baixo, de apenas 12,4%, PVP na casa dos 2,48%, yield na casa dos 3%, ROI na casa dos 20% e ROIC na casa dos 75%. A empresa tem um caixa que passa dos 9 bilhões de reais, um lucro líquido na casa dos 832 milhões de reais nos últimos 3 meses e nos últimos 12 meses, mais de 2,8 bilhões de reais de lucro, números excelentes. A Porto Seguro SA, para quem ainda não conhece, é uma empresa com sede no Brasil que atua principalmente no setor de seguros de automóveis. As atividades da companhia estão divididas em vários segmentos de negócio, todos que você pode imaginar. A empresa ainda, mesmo depois de toda a alta que teve, ainda tem um upside, segundo o Investing Pro, de mais de 10%, com um preço-alvo de R$ 58,68 por ação, sendo que hoje ela negocia R$ 53,06 por ação. E a próxima empresa aqui da nossa lista é a Odontoprev, uma empresa considerada uma das melhores da Bolsa de Valores já há muito tempo. A DPV3, uma empresa high quality na Bolsa de Valores, com uma dívida barra patrimônio de apenas 1,9%, uma dívida que equivale a mais ou menos 4 milhões de dólares, números extremamente controlados, dado o tamanho da empresa e operação da empresa. Se tratando do caixa barra capital, equivale a 7,5%, com um caixa extremamente saudável e uma dívida extremamente desprezível para o seu tamanho. A Odontoprev SA oferece planos odontológicos privados no Brasil e também no exterior. A empresa atua nos segmentos corporativos, pequenas e médias empresas, pessoas físicas e outros diversos serviços. A gerência tem recomprado muitas ações de maneira extremamente agressiva, alto rendimento para o acionista e o valuation mostra um forte rendimento de fluxo de caixa livre, está sobrando muito dinheiro. E ela está sendo negociada também a um múltiplo de lucro extremamente baixo, ou seja, só pontos positivos para a empresa. E nos últimos 10 anos ela acumula uma valorização de mais de 70%. Não são números tão altos, mas ela também vem pelo menos aguentando o tranco dado toda a crise no mercado interno brasileiro. Ela tem um retorno com dividendo de quase 8%, relação PL na casa das 10 vezes, receita de mais de 2,4 bilhões de reais e um lucro líquido acumulado para a companhia na casa dos meio bilhão. E a ação que tem menos dívida na Bolsa de Valores é a Bradespar SA, a BRAP3. Também conhecida por ser uma das empresas que tem muita participação na Vale SA. Então é a mesma coisa que você estar comprando basicamente a Vale quando você compra a Bradespar, mas se trata de uma holding. Ela tem uma dívida extremamente baixa. Se tratando de dívida barra patrimônio, equivale a apenas 0,1% da empresa.
com uma dívida total de mais ou menos 838 mil dólares, números extremamente desprezíveis dado o tamanho da empresa. Um caixa barra capital de mais ou menos 11% e uma estrutura praticamente sem dívidas, com risco mínimo se tratando de alavancagem. A Bradespar S.A., por meio da sua participação na Vale, atua como mineradora na produção de minério de ferro e pelotas e níquel. A empresa também produz cobre, carvão térmico e metalúrgico, manganês, metais do grupo da platina, ouro, prata, enfim, a mesma coisa que estar investindo na Vale. Porém, geralmente ela negocia múltiplos mais baratos que a Vale. Possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, alto rendimento para o acionista, o valuation mostra um forte rendimento de fluxo de caixa livre e também negociada um múltiplo de lucro extremamente baixos. Só pontos positivos para a BRAP4. E a empresa nos últimos 10 anos acumula uma valorização na casa dos 800%. Hoje tem um yield de 11%, relação PL baixíssima de apenas 5,3 vezes. E um lucro atribuído para a companhia no período na casa dos 1 bilhão. Enfim, pessoal, essas são as 5 ações que têm a menor dívida na Bolsa de Valores. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.